Vamos lá? 13 de dezembro de 2021. Estamos mais uma vez aqui ao vivo, tanto no Facebook quanto no Instagram. É sempre bom ter a presença de vocês, não só ao vivo, como o meu amigo Irceu, que entrou agora, Estela também, Elise Colim, caramba, quanto tempo, Elise. Meu primo Neto também, vocês que entram ao vivo, vocês que vão ver essa transmissão, esse vídeo, né, depois. É sempre uma alegria para mim poder contar com a audiência de vocês, com a força que vocês enviam para mim, das mais variadas maneiras, dos mais variados lugares. Isso é muito importante, ter essa certeza de que o projeto alcança de alguma forma todos vocês. Magali, querida, Zé Ricardo, companheiros que estão sempre presentes. Então, nós estamos aqui nos aproximando do final do ano, completando esse segundo ano do Momento de Reflexão, com muita alegria, com uma satisfação imensa de poder estar colaborando com o nosso despertar da nossa consciência em cima desses temas que nós trazemos aqui, que tem a ideia exatamente de proporcionar essas reflexões, como o próprio nome do projeto sugere, né? Paulinha Peixoto, querida, tudo bem? Boa noite. Gilbinha, meu amigo querido, Elazir, Franco Nossi, essas pessoas que são queridas, que apesar de estarmos afastados fisicamente, mas são pessoas que de alguma forma marcaram a nossa vida, marcam a nossa vida, e é sempre muito bom a gente contar com o carinho de vocês. Boa noite, Manão. Grande Gilbinha. Então vamos lá, gente. Vamos falar primeiro de prática da semana, né? Até porque o nosso tema da semana passada suscitou assim vários comentários interessantes por parte de vocês, que foi sobre a irritação excessiva, né? Então nós deixamos como dever de casa a gente tentar observar no nosso dia a dia se algumas coisas que acontecem, elas realmente valeriam a pena a gente se irritar por aquilo, né? Então foi a proposta, e sem dúvida não é fácil, né? A gente conseguir perceber que não, isso daí não vale a pena. E uma coisa interessante que aconteceu hoje mesmo comigo, né? Uma determinada situação, que aí a gente avança até um ponto e a partir dali a gente sabe que a gente vai se irritar. Isso aconteceu hoje comigo. Então isso é interessante, a gente fazer esse exercício. Como eu dei alguns exemplos, quem não viu, dê uma olhada lá na live, né, da semana passada, que nos leva a essa situação de muitas, quando a gente vai parar para observar, para analisar, a gente está irritado com uma coisa que não tem assim não tenha tanta importância assim para a nossa vida, né? Olha aí, Ará, Oswaldo Hernandes, meu amigo, Marcelo Nery, enfim. Então, espero que tenhamos feito bons exercícios, boas práticas sobre esse tema, como é o de hoje também, né? O nosso tema de hoje, olha o Pablo, meu amigo querido lá de Portugal. Que bom, Pablo, muito bom ter a tua presença aí. Então hoje o nosso tema não deixa de ser um tema também que vai mexer com a gente, com todos nós, nossos direitos e nossos deveres. É algo que... Boa noite, Kátia, Sueli Heinen também, Kátia Peixoto, que bom. Cláudia Medina Selle, minha amiga lá do Cristóforos, enfim, nossos direitos e nossos deveres, né? Na sexta-feira passada, dia 10 de dezembro, foi comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Então essa data ela é comemorada desde 1950, fazendo aqui as minhas pesquisas,
Desde 1950 essa data é comemorada. E exatamente nesse ano que houve assim tipo uma ratificação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi escrita em 1948, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Grande abraço, Paulo, para você também. Então, essa declaração ela foi criada exatamente pela necessidade de se lutar, de se empreender ações, né, concretas que visem exatamente defender os direitos civis, políticos, sociais e ambientais de toda a população mundial. Isso está escrito, né? Ou seja, de todo ser humano habitante desse planeta. Então, se a gente parar para pensar, não é só para alguns países ou para alguns indivíduos que a gente sabe que são privilegiados dentro da sociedade em que nós vivemos. Infelizmente, isso é uma realidade. Então, quem puder, entra aí no Google, né, e dê uma olhada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma coisa fabulosa. Fabulosa pela abrangência dos detalhes dos 30 artigos da Declaração. Mas, ao mesmo tempo que é fabulosa nesse sentido, conforme nós vamos lendo a Declaração, aí a gente percebe o quanto nós ainda somos aviltados ou aviltamos a vida de várias pessoas, né? Porque, na verdade, a quantidade de itens que constam da declaração que não são absolutamente respeitados, especialmente por governantes, por líderes de nações, é uma coisa grandiosa. E a nossa nação, infelizmente, não fica atrás, né? Então, é algo assim interessantíssimo que vale a pena nós lermos, porque a gente está sempre ouvindo falar de direitos humanos, então tem algumas pessoas que conseguem dar uma interpretação para o que seja direitos humanos que chega a ser risível, chega a ser ridícula, né? E se essas pessoas que falam essas barbaridades em relação aos direitos humanos, se elas fossem lá e pegassem a Declaração Universal dos Direitos Humanos e elas lessem o que está escrito ali, elas poderiam até não concordar com uma ou outra situação em que essas leis, essa declaração se aplica, mas ela iria pelo menos compreender um pouco melhor o que quer dizer a abrangência que é esse conceito de direitos humanos, né? Então, é natural que todos nós, temos direitos a serem respeitados, todos nós. Então, como eu falei, são direitos civis, políticos, sociais, ambientais, né? Temos direito à vida, direito à liberdade de opinião, de expressão, direito à privacidade, ou seja, uma série de fatores que, na verdade, nós temos direito, né? E o mais interessante é que quando nós nos vemos desrespeitados nesses nossos direitos, basta que em algum momento da nossa vida a gente seja desrespeitado em relação aos direitos de que nós entendemos que somos portadores, né? Imediatamente nós nos sentimos, às vezes, irritadíssimos, né? Injustiçados muitas vezes, né? Então, na condição de cidadão, por exemplo, na semana passada eu contei a história do embate que eu tive com uma operadora de telefonia. Até agradeço aí o Marcelo Nunes pela dica que ele deu. Fala, Jotinha. Ou seja, naquele momento eu estava me vendo aviltado enquanto cidadão pelo desrespeito que a empresa estava tendo em relação a mim. Então, se a gente for parar para pensar, enquanto cidadãos, não raro nós somos, de certa forma, desrespeitados no tocante aos direitos que nós temos. Então, se a gente for parar para pensar, quantos cidadãos, hoje mesmo estava vendo uma reportagem aqui no telejornal,
aqui no Rio de Janeiro está um surto de gripe, né, H1N1, um surto de gripe tremendo, e as pessoas não têm lugar no hospital para serem atendidas, não têm um atendimento adequado, né? Então isso está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos nós temos direito à saúde, temos direito à educação, temos direito à segurança. Isso deveria ser a garantia para todo indivíduo vivente neste planeta, todos os seres humanos. Então, na condição de cidadãos, dependendo dos países onde vivamos, né? Nós temos aqui, por exemplo, o Pablo está lá em Portugal, então com certeza ele lá vivencia uma situação muito diferente em alguns aspectos do que a gente vivencia aqui no Brasil, né? Então, nos países onde há um nível de injustiça social muito grave, é natural que os direitos humanos eles sejam usurpados, né? Então isso é fato, isso a gente não tem como a gente não se revoltar muitas vezes, enquanto cidadãos que somos, né? Então, poxa, eu tenho direito a dormir, né, durante a semana, a partir de 10 horas da noite, existe uma lei que impede que haja um barulho que impeça, né, que impeça os indivíduos de dormirem, para descansar, para trabalhar no dia seguinte. Então, se o cara liga um aparelho de som no meio de uma quarta-feira com uma música que vara a madrugada, de quarta para quinta, ou seja, isso você está sendo desrespeitado no seu direito, no direito que você tem de descanso, né, reparador para a sua atividade do dia seguinte, né? Então, quando nós não conseguimos fazer valer os nossos direitos, a gente fica irritado, a gente fica revoltado muitas vezes, né? E o que é pior, às vezes a gente tenta buscar aqueles órgãos que seriam responsáveis pela solução daquela situação, e não raro nós nos vemos de mãos atadas. Enfim, não há solução para aquilo que a gente muitas vezes está ali buscando, enfim, uma resolução, tá? Mas, ou seja, ninguém gosta de ter os seus direitos. Você mora em frente a um bar e praticamente todos os dias, olha, isso aí, olha, é inaceitável isso, Franco. Todos os dias, né, tem que exercitar a paciência, porque a pessoa coloca um som, um desrespeito total, e no caso, a Secretaria de Ordem Pública, qualquer órgão semelhante a esse, que seria o responsável por fazer valer o meu direito de ter uma noite de descanso, ela é falha, né? Então, cada um de vocês certamente vivencia uma situação como essa, né? Por uma série de fatores que fazem com que esse tipo de ação seja constante. Mas a nossa reflexão aqui, hoje, é que, sim, nossos direitos, nós temos os nossos direitos, mas também nós temos os nossos deveres. Temos os nossos deveres. Não adianta a gente só ficar brigando, exigindo que os nossos direitos sejam respeitados, quando nós também temos deveres e nem sempre nós exercemos esses deveres da maneira que é a ideal. Então, por exemplo, eu listei aqui alguns, né, das pesquisas que eu fiz aqui, né? Nós temos o dever de votar para escolher os nossos representantes nas esferas municipal, estadual, federal. Isso é um dever cívico que nós temos. Se nós entendemos que nós queremos mudar, né, a condição política do nosso país, é através do voto. Tem muita gente que não adianta nada, isso aí, não adianta essa mudança. Cara, mas é a única situação que a gente tem a nosso favor. É através do voto a gente tentar trocar aqueles que a gente entende que não estão nos representando bem. Um outro dever interessante, de cumprir as leis. Simples assim. Mas será que nós cumprimos, nós seguimos esse dever à risca? Será que todas as leis nós respeitamos? Um outro dever interessante que eu vi aqui é o dever de proteger a natureza. Olha que coisa interessante.
nós temos o dever de proteger a natureza, porque nós somos integrantes dessa natureza. Então, se nós não procurarmos proteger a natureza, o meio ambiente, né, de alguma forma nós vamos estar futuramente, se não hoje, nos agredindo também. Né? Nós temos o dever de proteger o patrimônio público. Né? Quando a gente vê alguém destruindo alguma coisa pública, né, não passa pela cabeça daquele indivíduo que, poxa, você está destruindo algo que é seu, que através de impostos, né, aquilo ali foi construído ou foi oferecido. Né? Então nós temos esse dever. Né? E o mais importante, e que é o nosso tema aqui, é o dever de respeitar os direitos sociais dos nossos semelhantes. Respeitar os direitos sociais dos nossos semelhantes. Né? Então isso tem uma relação direta com o que nós acabamos de falar aqui. Isso tem uma relação direta com a convivência que nós temos com as pessoas ao nosso redor. A convivência social, que nem sempre ela é exercida de uma maneira realmente condizente com aquilo que às vezes lá no fundo a gente sabe que deveria fazer. Né? Então, um questionamento dentro da nossa reflexão hoje aqui é: qual a minha postura em relação às pessoas com as quais eu convivo? Pode começar dentro da nossa casa, tá? Pode começar aqui dentro da nossa casa. Mas do lado de fora também. Né? A minha atitude, ela é uma atitude que visa o bem-estar comunitário. Né? São ações cotidianas nossas, que se a gente não prestar atenção, elas podem ser ações de extrema violência para com os direitos das outras pessoas. Pequenas coisas, se a gente for parar para pensar. Né? Como é que eu estaciono o meu carro? Eu estaciono o meu carro, estou dando um exemplo, né? Eu estaciono o meu carro de uma forma que eu, por exemplo, não vou matar, com o meu carro vou matar 2 vagas, eu paro de qualquer maneira. Né? Isso eu peguei um pequeno exemplo. Né? Porque a todo instante, a nossa conduta dentro do meio social em que nós vivemos, nós temos um dever para com essa comunidade. Então, é pensar sim o tempo todo se a minha postura ela está extrapolando e invadindo o direito daquela outra pessoa. Então, se é meia-noite de uma quinta-feira, eu ligo o meu som aqui bem alto, né? Poxa, aquelas pessoas que dizem, tipo assim, né? Aquela conduta egoísta, né? Que se dane, eu quero ouvir minha música. Né? Que se dane, eu quero parar meu carro aqui que eu estou com pressa. Eu vou largar alguém, que se dane se eu estou matando 2 vagas. Né? Então, ou seja, que se dane os outros, o problema é deles. Então essa atitude egoísta, né? Essa atitude ela vai totalmente contra aqueles deveres sociais que deveriam fazer parte da nossa ação, da nossa atitude no dia a dia. Né? Então, eu sei que às vezes é doloroso, algumas reflexões que nós fazemos são dolorosas, né? Porque a gente volta e meia para pensar, caramba, eu não agi corretamente, sabe? Eu tive uma atitude que eu fui muito egoísta, né? Porque não é fácil a gente reconhecer que em alguns momentos nós temos atitudes de egoísmo no nosso dia a dia, né? Então, a reflexão não é só em cima dos direitos, mas principalmente dos deveres. Ah, Paulo, mas cara, ninguém faz assim. Cara, não interessa. Porque todo mundo joga lixo no chão, eu vou jogar. Eu tenho o dever de preservar, de prezar pelo bem-estar, pela vida dos meus semelhantes. Se as outras pessoas não fazem isso, o problema é delas. Né? Então, existem pessoas que raciocinam meio por aí.
Ah, todo mundo faz, então todo mundo, ninguém faz, então não vou fazer também. Não é por aí. Né? Então a gente precisa ter aquela tranquilidade de estar fazendo a parte que nos compete enquanto cidadãos conscientes. Né? Como eu falei, um dos deveres é cumprir as leis. Então existe uma lei que me impede, teoricamente, de jogar lixo na rua de qualquer maneira. Né? Ah, não sou multado, nunca fui multado, então eu vou continuar jogando lixo na rua. Né? Ou seja, há uma lei, existe uma lei que me impede de dirigir sem cinto de segurança. Então, quando nós começarmos a efetivamente voltar a nossa atenção para prezar pela vida dos nossos semelhantes, então nós vamos sair de dentro daquele universo muito nosso, né? Daquele mundinho muito meu, e eu vou começar a perceber as pessoas que convivem comigo de uma outra maneira, como semelhantes que querem ser tratados da maneira como eu quero ser tratado. Isso é um dever que eu tenho perante a sociedade, perante a comunidade em que eu vivo. Por mais, repito, que às vezes, até mesmo a partir das esferas superiores, a gente não tenha os melhores exemplos, né, desse tipo de conduta. Mas aí vale da consciência de cada um, não é verdade? Então, pô, aí Elvinho, Keller, Silvia, Nardi, que bom, Mônica Vieira, pô, galera tá aí, que bom. Marcos Yuri, lá do Canadá, meu querido, que bom que você tá aí. Sibeli também, lá do Rio Grande do Sul. Muito bom ter a presença de vocês. Nossa, que bacana. Pô, Marcos Yuri, meu querido, que bom. Esse é um ex-atleta meu, lá em Jogos de Londres, que bacana. Isso é muito bom, né? Então vamos lá, eu escolhi hoje, daquele Minuto de Sabedoria, eu escolhi a mensagem número 62. E está lá escrito assim, ó, o Pastorino, né? O Torres Pastorino escreveu isso em 1960. Seja fiel no cumprimento de todos os seus deveres. Todos. Execute com capricho e amor todas as tarefas que recebe, embora pareçam insignificantes. Qualquer coisa que esteja fazendo, por menor que seja, é um passo à frente em seu progresso. Realize suas tarefas todas como se delas dependesse, como de fato depende, todo o seu futuro. Muito interessante, né? O Pastorino era realmente fabuloso. Então ele chama a atenção para que nós sejamos fiéis no cumprimento de todos os nossos deveres. Sermos fiéis, né? Fiéis a tudo aquilo que a gente acredita, que a gente entenda que realmente seja o ideal, enquanto cidadãos que somos de uma sociedade em que vivemos. Sermos fiéis, independente do que o entorno nos force a ser, muitas vezes, né? Às vezes o nosso entorno ele é muito adverso, né? Ele age contra, mas se nós formos fiéis àquilo que a gente entende que é o correto, que é o que precisa ser feito, independente do que for, nós teremos esse cumprimento das nossas tarefas muito bem realizadas. E ele fala aqui, executar com capricho e amor todas as tarefas, mesmo aquelas que pareçam ser insignificantes. Olha que coisa interessante. Acabei de dar um exemplo aqui. Você está com papel de bala, né? Está andando na rua, às vezes aqui sumiram, aqui no Rio de Janeiro, sumiram com aquelas caixinhas de lixo, né? Poxa, por causa disso você vai jogar no chão? Atitude insignificante, é um papelzinho de bala. O cara pode dizer, é um papelzinho de bala, não interessa. Aquele papelzinho de bala é uma sujeira que você está jogando no chão. Bota no bolso, assim que aparecer uma lata de lixo, você joga fora. Então, por menor que seja, essa tarefa, ela é importante, ela tem uma significação, ela tem um significado muito importante, por menor que ela possa parecer, né?
Então ele fala, né? Essas atitudes a gente precisa fazer com amor e com capricho, né? Ou seja, como se delas dependesse o nosso futuro. E quando ele fala assim, eu dei uma viajada aqui. Ou seja, todas as nossas ações, elas geram energia. Todas as nossas ações, elas geram energia. Então, que energia eu estou lançando para o meio onde eu vivo quando eu tenho uma ação de zelar pelo meu entorno? De ter atenção, de ter cuidado, de prezar pelas pessoas à minha volta. Então, a energia que sai de nós, quando nós temos esse propósito, é uma energia poderosa. E que podem acreditar, vocês podem acreditar. Ela é forte o suficiente para promover transformações que nem sempre nós vamos conseguir perceber. Acreditemos nisso. Porque se a gente tem uma atitude oposta, de egoísmo, de não estar se lixando para o mundo à nossa volta, a nossa energia vai ser uma energia densa e que ela também, da mesma forma, impacta o nosso entorno. Tá bom, gente? Uma reflexão profunda, né? Mas vale a pena. Vale a pena nós termos essa certeza de que todos os nossos esforços na realização daquilo para o qual nós estamos aqui, todos os nossos esforços serão sempre muito bem-vindos para nós e para todos aqueles que de alguma forma tenha uma proximidade conosco. Entendamos dessa forma. Muita coisa boa certamente vai acontecer para todos nós. Então eu gostaria de, nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade de nós podermos estar fazendo essa reflexão. E pedir para que todos vocês, onde quer que se encontrem, seja aqui no Brasil, seja lá em São Paulo, seja em Belém do Pará, seja lá no Canadá, seja em Portugal, seja no Rio Grande do Sul, todos vocês possam receber, partidos aqui de mim, o desejo de que recebam as vibrações poderosas que lhes deem forças, nos deem forças, para a gente poder fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer em prol do equilíbrio, do bem-estar das pessoas ao nosso redor. Porque dessa forma também vamos estar nos beneficiando. Tá bom, gente? Yara também está lá no Mato Grosso do Sul, que bom. Eu fico muito feliz de ver pessoas, a possibilidade de nós reunirmos, né, entre aspas, pessoas tão queridas. Alvinho está lá em Juiz de Fora, enfim, é muito bom ter a presença de vocês, agradeço mais uma vez. Então a nossa reflexão da semana, a nossa prática da semana vai ser essa, gente. Vamos pensar nos nossos deveres, vamos brigar sim pelos nossos direitos, mas vamos pensar também nos deveres que a gente tem perante a sociedade. Tá bom, gente? Marise está entrando agora também. Um beijo para você, um beijo para todos vocês, uma ótima semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.